coisa que eu falei aqui no vídeo foi, já estou fazendo o fechamento, foi oficina na estrada, né? Dizer a questão de socorro, né? Aí SOS, socorro, serviço externo, aí cada um tem uma nomenclatura. É aquele carro quebrado no meio do caminho, quando você está viajando tranquilamente. Foi hoje pela manhã, hoje é terça-feira, foi hoje pela manhã aqui em São Paulo, próximo do aeroporto de Congonhas, Ventos Bandeirantes. Parece um acidente, não entendi muito bem. E a carreta bateu, tal, despejou ali o material na pista, se fechou a Ventos Bandeirantes, sentido marginal. Aí quando você vê essa cena, você vê aquele transtorno, aquelas quilômetros de congestionamento. Nesse caso foi que é um acidente, não foi uma quebra, mas isso acontece com quebra, isso já aconteceu com nós, a nossa frota. Vocês não têm ideia como a gente fica, como eu diria, extremamente assim, a princípio chateado, né, que questão que a gente também anda na rua, também circula, né, e a gente sabe o quanto atrapalha, então a gente tem que fazer o mais rápido possível para tirar do local, né, então resolver o problema ali, que acabou causando que faz um transtorno gigante para todo mundo. Então você tem uma pessoa no hospital, a pessoa está indo para um emprego, serviço, então assim, você acaba rompendo ali a atividade da pessoa ali, o seu dia a dia, né? Então assim, o carro quando quebra na rua, para quem não é do transporte, você pode ter certeza que para quem é do transporte, é outro custo muito caro. Tem a manutenção preventiva, que você tem um custo para você manter a manutenção preventiva. Eu posso falar sobre isso para você, manutenção preditiva, que a parte aérea faz, e a preventiva e a corretiva que nós fazemos. Posso falar de como eu faço nosso plano, como eu calculo, como eu chego. Então assim, item a item, o que é verificado, o que não é verificado. Minha planilha de custo por quilômetro rodado entra nisso, porque o que entra na minha planilha ali, ela vai entrar tudo que eu comprei durante o mês. Se você comprou para sua empresa, pôs no almoxarifado, no estoque, é uma coisa. E o que você aplicou no veículo é outra. Eu distingo isso no meu custo. Isso aqui entra no meu custo. Mas isso que foi aplicado no veículo entra no meu custo do veículo rodado. Tá? Então assim, são ativos. Todo o dinheiro que nós temos ali, que se você não souber organizar e trabalhar, bacana, legalzinho isso daí, você acaba tendo assim um problemaço, um prejuízo. Hoje as tecnologias, os carros estão mudando muito, muito rápido. Antes demorava muito para mudar o modelo, hoje muda muito mais rápido. Então depende do que você comprou, fica lá na almoxarifada e você perde. Então assim, hoje essa questão da manutenção preventiva a gente bate muito forte, porque é evitar esse tipo de quebras. E quando tem esse tipo de quebra, te gera um problema muito grande. Entre a questão da política pública, dependendo de quebrar, você leva multa. Dependendo do serviço, da concessão do serviço, você leva multa. Tá? A gente tem um fato nosso na empresa, um exemplo que eu te dei, que foi uma questão de acidente, nós levamos 5 multas, tá? Por quase R$60 mil, brincadeira. Eu fico imaginando essas empresas muito grandes, muito ônibus, muito horário, o que não acontece. Então assim, quem vê um carro quebrado, assim, você pode ter certeza ali que o dono do veículo ali está correndo atrás, porque aquilo ali é o ganha-pão dele. Não dá para ele deixar o carro quebrado e ficar quebrado na estrada. Então é outro item. Falando do pneu, do diesel, a manutenção do veículo, a manutenção preventiva. A manutenção preventiva não pode ser vista como gasto, como custo, um investimento. Você tem que ter uma manutenção preventiva, não tem jeito, tem peças que você tem que substituir, não tem como, dependendo do tamanho da sua frota, dependendo de funcionários que você tem, como que você trabalha, se é só você ou se é funcionários, o tamanho da frota você até consegue um carro ou outro dentro da manutenção preventiva, escalonando, isso eu consigo trocar com tantos quilômetros, dependendo do tamanho da frota, você não consegue fazer isso. O carro entrou na manutenção, plano tal, várias empresas têm algumas nomenclaturas diferentes, mas plano A, B, C, ou pesado, ou leve, entrou ali, tem que trocar tal coisa, você não tem como deixar para o funcionário ficar analisando, trocar enquanto está bom, que é para evitar esse tipo de problema. Se quebra na rua, você pode ter certeza que sai mais caro. Tá bom, meus amigos? Vou ficando aí. Temos muita coisa para conversar, muita coisa para falar. Bastante coisa que eu vou colocar no canal. Tá? Espero aí que vocês gostem.
Deixa um comentário aí de vocês, que vocês estão gostando, não estão gostando. Deixa aí ideias, sugestões de temas, né? Eu ia começar esse aqui é o primeiro episódio. Eu ia começar com o meu primeiro episódio falando sobre acidente, tá? Eu nem quis falar porque a gente está numa semana de feriado, todo mundo viajando, né? E é meio chato, né? A gente falar justamente disso aí nesse momento que tá muita gente na estrada. Mas assim, no próximo tema eu vou colocar esse vídeo, já tá pronto, tá feito, mas eu segurei ele, mas aí semana que vem aí eu solto ele aí, que eu vou falar sobre um pouquinho de acidente. Não vou expor o nome de empresa, culpabilidade de ninguém, se é doloso, se é culposo, quem foi culpado. Não, eu quero colocar esse tema só pra gente refletir e saber que se não é 100%, 99%, assim, eu particularmente, a minha opinião, tá? 100% é erro humano, né? Não 100%, mas 99,99%. 99,99% é erro humano. É raro você ter um acidente igual eu vi esse dia, não sei se foi na China, o carro estava passando, desprendeu uma pedra da montanha lá e acertou o carro. Isso aí é o que é a exceção da exceção. Mas até em enchente, você vê às vezes a pessoa acaba se envolvendo num acidente porque simplesmente ela não quis parar antes, né? Não quis voltar para trás, não quis retornar, não, simplesmente ela achou que ia dar para passar. Quando ela não funde o motor do veículo, né, acaba sendo arrastado pela água, e aí você entra em inúmeras questões aí que também não vou dar esse mérito, mas a questão do acidente eu vou entrar esse tempo com vocês, até para ter uma reflexão sobre isso, né, e falar um pouco mais, né, sobre esse tema de acidente que tanto nos envolve, tanto o transporte de carga como de passageiros, né. Tem tragédias aí que são assustadoras, né? Tem tragédias aí que tem um parceiro nosso aí, um conhecido nosso aí, que o ano passado ele teve uns aí que são tragédias que acontecem, né? E eu tô falando das vítimas, tá? Porque a empresa em si, o veículo ali em si, é um bem material, a empresa consegue repor. Eu falo das vítimas, por isso que eu vou colocar esse tema de acidentes. Não é a questão de apontar o dedo, tá? Porque o pneu carrega, não. A estrada não tem sinalização, aí você ouve assim, a estrada lá tal, é a curva da morte. Poxa, é a curva da morte. Aí que eu te pergunto, o que o governo local fez, estadual, federal, para amenizar aquilo, para tentar diminuir o índice de acidente naquele trecho. Você vê que é o apelido da curva da morte. Então, por aí a gente vê que como que a política pública está ligada direto no nosso dia a dia, principalmente no transporte, tá? Mas esse tema aí também, aí, eu acho que vai ser uma série, né? Então a gente tem bastante assunto aí. Tá ok, pessoal? Eu agradeço aí quem ficou até o final. Peço aí que deixe um comentário aí, dá um like, né? E nos ajude a crescer junto, tá? Porque certeza que o transporte não quebra a empresa, tá? A falta de gestão é que quebra. Se você quer profissionalizar sua frota, né, se inscreve aí em Vida de Frota. Aqui é a estrada no método, né? Com métodos. Tá ok? Muito obrigado e até o próximo encontro.